E aí? Bom demais a conta? Tá tudo tranquilo? Estão estudando muito? Então agora nós vamos dar aí uma aprofundada. A gente vai falar um pouquinho sobre uma complicação do nosso paciente crítico, do nosso foco de estudo e trabalho, que são as alterações que podem surgir nas taxas de glicemia. As alterações que podem aparecer nesse paciente quando os níveis de glicose estão muito elevados, estão extremamente altos. Complicações que podem trazer consequências graves para a vida do nosso paciente crítico. Então, larga o que você está fazendo aí que não é importante. Sai dessas redes sociais, desses vídeos que você está assistindo agora, desses videozinhos do YouTube, essas lives, tá, que você está acompanhando nesse momento, e vamos focar aqui, ó. Pega um papel para você anotar, pega um papelzinho para você registrar o que é importante e vamos prosseguir com o nosso aprendizado, com o nosso conhecimento. E claro, antes de falar diretamente de cetoacidose diabética, antes de entrar no estado hiperglicêmico hiperosmolar, antes de entrar nessas duas complicações importantes que vão surgir a partir do aumento significativo da taxa de glicose no sangue. O que é diabetes? O que é diabetes? Lembra aí? Tá, e o que pode ser usado aí? O que o nosso corpo tem que vai auxiliar nesse controle dessa taxa de glicose que está elevada no sangue? É o quê? Sei. Tá. Então nós temos aí que a insulina, esse hormônio que é produzido pelo... Que fígado que é? Produzido pelo pâncreas, pela parte endócrina do pâncreas, é que vai ser responsável pela entrada da glicose dentro da célula. E com isso, claro, com a entrada da glicose na célula, a taxa de glicemia na corrente sanguínea ela vai sofrer uma redução, favorecendo aí com que essa glicose seja utilizada adequadamente e os níveis sanguíneos sejam mantidos dentro do padrão de normalidade. Então, fica aqui comigo para a gente dar uma recordada, uma relembrada sobre a diabetes, sobre essa alteração importante. Diabetes, para vocês lembrarem aí, já era conhecida antes da era cristã. Tá, já era um problema que já tinha o conhecimento, isso é antigo. Tem algumas descrições que falam que o papiro de Ebers, um documento egípcio, tá, de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, não é antes de corona não, tá? Antes de Cristo, já descreviam aí os sintomas que parecem corresponder a diabetes, que parecem corresponder a essa alteração glicêmica. Areteu de Capadócia, lá no século II, tá, depois de Cristo, é que deu a essa doença, que referiu-se a essa patologia com o nome de diabetes, que, da palavra grega, é o significado de passar através de um sifão. Passar por um sifão. Claro que é a questão associada à manifestação clínica, que é a mais comum, a manifestação clínica que é a mais presente nesse distúrbio, que é a poliúria, a eliminação exagerada, a grande quantidade de água que é liberada ali pelos rins, um aumento significativo do volume urinário, expressando aí que a água que entrava e saía do corpo do diabético, ela não se fixava nele, é como se fosse um sifão. Ela entrava e já passava direto embora, ela entrava e já ia embora diretamente. Que é aí que vem a característica da poliúria, esse aumento dessa frequência, e a sede excessiva, da polidipsia, que são características que vão estar presentes diretamente na condição do diabetes. Além, claro, da poliúria e polidipsia, a pessoa vai apresentar, para formar a tríade do PPP, no diabetes, a tríade, PPP, poliúria, polidipsia e... Isso! Lembraram? Eu sabia que vocês iam lembrar. Polifagia, que vai levar a esse aumento da fome, da vontade de alimentação. No século II ainda, o Galeno, que deu sequência aí, que foi contemporâneo de Areteu, também se referiu a diabetes. Tá? Ele também fez menção a essa patologia, essa eliminação excessiva de líquido,
com a incapacidade que estava se desenvolvendo nos rins em reter a água como se deveria, em segurar, em conter água no organismo como deveria acontecer. Séculos depois, muitos séculos, ninguém mais encontrou aí em registro médico alguma referência a essa enfermidade. Séculos depois ninguém achou mais nada descrito. Eles simplesmente, beleza, diabetes, tranquilo. E passou direto, passou batido. Começaram a se preocupar com outras patologias. Até que lá no século XI, Avicena se refere a essa patologia, se refere a essa afecção. Ele descreve esse contexto patológico no seu Cânon de Medicina. Ele descreve efetivamente sobre o desenvolvimento da diabetes. Após um longo intervalo, do século XI até 1679, até século XVII, olha só, do século II, a gente falou de diabetes, beleza, aí depois só no XI é que foram falar de novo, e depois só no XVII é que falaram novamente. Thomas Willis fez aí uma descrição do diabetes na época, ficando então como uma patologia, como uma entidade clínica, uma condição de uma alteração significativa corporal orgânica pela sintomatologia que ela apresentava. E foi ele, Thomas Willis, que falou sobre o sabor adocicado que a urina poderia apresentar, que a urina poderia ter, de onde houve o nome de diabetes, eliminação excessiva de urina, a água passando por um sifão, mellitus, com sabor de mel, com sabor adocicado. Apesar, claro, desse fato já ter sido descrito cerca de 1000 anos antes, lá por volta do anos 500, lá na Índia. Lá na Índia, por volta do ano 500, já falaram, a pessoa tem diabetes com urina, sabor de mel, só que ninguém deu muita ideia, ninguém falou nada, e Thomas Willis é que foi taxativo nesse aspecto. É que realmente trouxe esse significado importante e potencial para a área da saúde. A busca do hormônio, que era produzido então pelas ilhotas de Langerhans ou pelas células do pâncreas, foram descritas em 1869 por Paul Langerhans. E claro, como ele descobriu as ilhotas de Langerhans ou Paul Langerhans, começou a buscar qual hormônio estaria sendo produzido nessa área, qual que é o hormônio que estaria sendo liberado e qual que é. 1869 o cara começou a estudar o pâncreas para descobrir qual hormônio? Nenhum. Não foi ele. Os estudos dele não chegaram efetivamente ao hormônio. O hormônio produzido só foi descoberto em 1921. Logicamente que a partir daí é que eles começaram realmente a entender um pouco mais sobre a função pancreática no controle da glicemia. Redongley, Laguesse e Sobolev estiveram próximos do triunfo, só que alguns estudantes médicos, alguns jovens do Canadá, Benton e Charlie Best, é que conseguiram, em 1921, isolar a insulina, ver esse hormônio, separar esse hormônio e estudar o seu efeito hipoglicêmico. Hipo, que vai reduzir, e glicemia, a glicose na corrente sanguínea. Então em 1921 é que finalmente eles descobriram, é a insulina que faz a redução dessas taxas de glicemia, que favorece a entrada da glicose dentro das células. A descoberta da insulina foi uma das maiores conquistas do século XX, desse século mais recente, porque transformou as expectativas de vida, transformou a perspectiva de vida daquele paciente, e ampliou, claro, os horizontes aí para o estudo do diabetes e o metabolismo dos glicídios, do metabolismo de lipídios. Então ele veio para modificar consideravelmente. E se a gente for pensar em matéria de evolução, se a gente for pensar em matéria de tecnologia, de avanços, em 1500 anos antes de Cristo, já se tinha um certo conhecimento sobre essa patologia, já se haviam descritos manifestações, sintomas referentes a um possível quadro de diabetes. Por volta de 500 na Índia,
já se houveram descrições da urina de sabor adocicado, só que somente em 1600, no século 17, é que houve a descrição do diabetes mellitus, da urina com sabor de mel, para em 1870, já no século 19, estudar o pâncreas, saber que ele estava envolvido com esse processo de redução de taxa de glicemia, para no século 20 as pessoas conseguirem aí descobrir que a insulina é que fazia a redução das taxas de glicose, ou seja, evolução, melhorias que vão acontecendo ao longo da história, só que atualmente num ritmo muito mais intenso por todo o conhecimento que hoje nós temos. E claro, insulina é um hormônio que é liberado pelo pâncreas, que é produzido pelo pâncreas, e a sua função é metabolizar o açúcar, a glicose que está na corrente sanguínea, para produzir energia. A insulina, vai fazer o quê? Ele age como uma chave, abrindo as fechaduras, ou seja, ele é um hormônio que se encaixa adequadamente nos receptores celulares para ele, de forma que, no momento que ele se encaixa nesses receptores, ele favorece a entrada da glicose dentro da célula, para que a célula utilize essa glicose na produção de energia, para que ela seja utilizada adequadamente na funcionalidade orgânica. É um hormônio que ajuda a glicose a entrar na célula, ou seja, a célula bonitona, com a comporta para transporte de glicose está fechadinha, e aí vem a insulina, que se conecta no seu receptor, a insulina se encaixa no receptor específico para ela que existe na célula, e aí quando ela se encaixa, ela abre a comporta para que a glicose que está na corrente sanguínea entre dentro da célula e seja utilizada para a produção de energia, para o metabolismo, para o funcionamento celular. Quando tem aí alguma disfunção, quando existe aí alguma alteração na produção de insulina, quando a produção é escassa, é pouca, ou até mesmo não existe, não acontece, pode ter aí o diagnóstico de diabetes mellitus, tá? Porque as taxas de glicose vão subir. Ou seja, ela vai estar presente a diabetes, não é só porque não tem insulina, não produz, ou produz em baixa quantidade, ou já as células já estão saturadas do volume, a quantidade de glicose em circulação não é mais a suficiente para suprir a demanda, para suprir a condição de uso, a condição do trabalho das células. Então é necessário fazer uma reposição, é necessário fazer um tratamento. Para o controle da glicose nas correntes sanguíneas, muitas vezes é necessário realizar a reposição exógena com aplicações diárias de insulina. Muitas vezes é utilizado esse hormônio sintético para trabalhar com esses níveis de glicose que existem na circulação, para provocar sua redução. Então, insulina é importante porque ela é que auxilia. Claro que não é só ela em si. Uma alimentação balanceada, atividades físicas, um controle alimentar adequado também irão auxiliar na manutenção desse nível de glicose que está na circulação sanguínea. Agora, se existem alterações, se os níveis de glicose estão aumentando, é o assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho, falando dos distúrbios, das alterações das taxas de glicose, cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, não sai daí, a gente volta. Até!